Caras alunas, caros alunos, dando continuação ao nosso estudo sobre a gnose, o gnosticismo, ou a antignose, que é justamente a sua perspectiva dentro da filosofia e teologia e história patrística. Vamos estudar hoje um grande autor chamado Irineu de Lyon. Irineu de Lyon. Lyon é em latim Lugdunum, e é a cidade mais importante da Gália. Irineu foi bispo de Lyon. Sua vida é interessante porque ele nasceu em Esmirna, na mesma região onde João, pelo menos dentro da tradição, atuou e escreveu, teria escrito o quarto evangelho, que nós já estudamos, um texto antignóstico. Irineu foi discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo de João. Policarpo, extremamente interessante e importante dentro da patrística, não a filosófica, porque na sua época não havia ainda a filosofia na patrística, mas ele se insere dentro de um quadro que é o chamado quadro dos padres apostólicos, um conjunto de escritores, vou citar aqui alguns: Inácio de Antioquia, Pseudo Barnabé, Carta a Diogneto, Epístola a Diogneto, Martírio de Policarpo, para dizer aqui alguns, para citar alguns. Nós o conhecemos através desse escrito chamado Martírio de Policarpo. Nesta época não existia, como eu digo aqui, como disse agora, não existia ainda a filosofia, os escritos são todos espirituais, ou atas de martírio. Muito também usado esse texto, esse gênero literário, esse gênero textual aí nesta época. No caso de Policarpo, é uma ata do seu martírio. Ele, bispo de Esmirna, muito velhinho, morrendo, martirizado, sendo queimado vivo e dando graças a Deus por isso, por esta, graça segundo ele. Na verdade, Irineu foi discípulo de Policarpo e Policarpo discípulo de João. Por isso, coloco aqui essa questão em se tratando dos padres apostólicos, chamados padres apostólicos, aquele grupo de autores, logo em seguida, ao período dos evangelhos e das cartas de Paulo, no caso aqui, como vimos. É interessante notar aqui o seguinte, que Irineu vai ser o ápice de um confronto com relação à gnose. E ele vai, justamente, como bispo de Leão, enfrentar a chamada gnose de Valentino, ou gnose valentiniana. Vai enfrentar também a gnose marcionita. Nós vamos estudar aqui a gnose de Valentino. A gnose de Marcião tem mais, a sua característica é mais com relação às duas ordens, ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, e ela tem todo um contexto, Bíblia, né? Colocando o Antigo Testamento contrário ou contra o Novo Testamento e o Novo Testamento contra o Antigo Testamento, mais ou menos por aí, não é? O Deus bom do Antigo Testamento, o Deus mau do Deus bom do Novo Testamento, o Deus mau e vingador e, enfim, cheio de antropomorfismos do Antigo Testamento. Não é o caso nosso aqui. Vamos para a gnose valentiniana e, em se tratando da gnose valentiniana ou de Valentino, porque ela vai ser, sem dúvida alguma, o ápice do ponto de vista do sistema da gnose em toda a história do cristianismo. Eu diria, em toda a história do gnosticismo. Não há nada mais sistematizado, melhor sistematizado do que justamente a gnose nos escritos de Valentino.
Vamos dividir então em 3 momentos, pequenos momentos, esta compreensão de Valentino: o personagem, a escola e o sistema. Vamos primeiramente para o personagem. Valentino, ou Valentim, é de origem egípcia. Ele vem para Roma entre os anos 135 e 140, onde se separa do cristianismo oficial. Por volta de 160 vai a Chipre e é autor de cartas, homilias e de um evangelho chamado Evangelho da Verdade. Os textos estão no Codex Jung, descoberto agora, digamos, na década de 40 do século passado, nos chamados manuscritos de Nag Hammadi. Isso é uma outra história. Para isso, para os manuscritos de Nag Hammadi, eu gostaria de aqui indicar, um autor chamado Henri Charles Puech, que é, digamos, o autor mais interessante e mais profícuo, em se tratando desta descoberta, escritos em francês e alguns traduzidos em espanhol e mesmo alguma coisa em português. Mas de qualquer forma, este é o grande autor de Nag Hammadi para, digamos assim, a nossa percepção sobre essa descoberta no Egito na década de 40. Com relação à escola valentiniana, é difícil de ser seguida em seus mínimos detalhes. A partir de alguns nomes e escritos, pode-se supor que ela teria sido dividida em 2 grupos, o grupo itálico ou ocidental e o grupo oriental. Ela vai, digamos assim, até depois chegarmos aí ao ápice no Ocidente com Mani, chamado maniqueísmo, Mani, seguidor, digamos, de certa forma de Valentino, porque era egípcio também, mas que depois desenvolve, mais um aspecto moral essa questão, é o bem e o mal, etc. Agostinho vai ser maniqueísta, nós vamos ver depois, antes da sua conversão ao cristianismo. Então, vamos então para o sistema que nos interessa, veja, é um pouco difícil de entrar aqui e nós vamos dividir esta percepção em 2 grupos. No primeiro grupo, numa primeira fase, nós vamos estudar a narração histórica, tal como encontramos no Adversus Hereses, de Irineu de Lyon, e em Valentino, é claro, é o Valentino de Irineu de Lyon, é que nos interessa porque Irineu de Lyon, na sua obra Adversus Hereses, contra as heresias, e vamos utilizar aqui tanto para a narração, quanto para a sua crítica à edição da Source Chrétienne, que é uma excelente edição em 4 volumes. Existe essa edição, a edição, digamos, do Adversus Hereses contra as heresias, editada em português pela editora Paulus, para quem quiser cotejar, para quem quiser naturalmente, acompanhar a edição francesa. Mas eu vou aqui na edição francesa. É interessante que Irineu escreveu em grego, e existe em grego e em latim essa edição do Adversus Hereses. Então, num primeiro momento, nós vamos falar ou narrar justamente historicamente o mito que é contado, que é narrado. O mito é uma narração histórica de cunho existencial, é sempre assim. E depois, numa segunda exposição, nós vamos para a desmitologização, que será propriamente dita a fase filosófica, será a fase filosófica propriamente dita. Então vamos primeiramente ao mito. A base, 2 mundos. O mundo do pleroma e o mundo do cosmos. 2 mundos que são intransponíveis. A experiência que o valentiniano faz é justamente a experiência do mal no mundo. E a pergunta que se faz, uma pergunta interessante, unde malum et quare em latim, de onde vem o mal e por quê? Então, se o mal existe, o mal não pode vir do bem. Então, o mundo do bem e o mundo do mal.
a base. No mundo do bem, no mundo do pleroma, chamado mundo do pleroma, existe no centro, e nós vamos ver círculos concêntricos. Depois vocês vão receber um esquema e um texto sobre este mundo do pleroma. Não é? São círculos concêntricos de emanações de um Deus, de um Pai bom do pleroma. O Pai bom do pleroma, ele emana em justamente aiones, digamos, né, entidades que estão no pleroma. São 8 grandes entidades, não é? Emanações, e nós vamos aqui ficar com 3 entidades. Não é? O primeiro, o Logos, que é a emanação, a primeira emanação do Pai, o monógeno, e vamos ficar com uma última identidade. A última identidade, aquela que está, digamos assim, na última esfera concêntrica, chama-se Sofia, sabedoria, ok? E entre uma outra entidade com 2 nomes, são 2 no final, são 2 entidades diferentes, Jesus e o Cristo. Esta é a percepção da Ogdod, a percepção, digamos assim, do pleroma, tudo perfeito, tudo bom. E justamente vai dizer, né, como no mar, não é? Justamente no mar baleeiro, no mar de Balias, né? Esta Ogdod, estes aiones vão justamente viver para louvar o Pai bom do plero. Acontece aqui um problema. E aqui, neste problema, está adscrito, digamos assim, escrita toda percepção deste mito, que é o drama da Sofia. Qual é o drama da Sofia? É que a Sofia, no mundo bom do pleroma, na última, digamos assim, na última fase, na última esfera, não é? Ela, num determinado momento, ela cai no mundo. Ela entra no mundo. Queda da Sofia. Ok? Ela cai no mundo e este mundo é totalmente diferente dela. O Pai, então, tendo, digamos assim, piedade da Sofia, ele manda um Éon, ok? O Salvador, o Cristo Salvador, que vem restaurar a Sofia. E restaura a Sofia, katausian em grego, segundo a sua substância. Então, a Sofia restaurada, ela pode voltar ao pleroma, e ela o faz. Mas acontece um outro drama. A Sofia cai de novo no mundo, ok? Ela não pode voltar, porque entre o mundo do pleroma, o pleroma, e o mundo, o cosmos, existe um horos, existe um limite intransponível, ok? Então, o que acontece? A Sofia agora não volta mais. O Pai manda um outro Éon, Jesus, né? Vem e coloca na Sofia, insere na Sofia, inocula justamente o que? A sabedoria do Pai, o conhecimento do Pai. Ela já o possuía, mas ela perde quando cai. E do momento em que vem o Éon e coloca nela a sabedoria do Pai, ela fica no mundo com a sabedoria do Pai. Ela fica no mundo como se não estivesse no mundo. Ela permanece no mundo, mas sem ser do mundo. O mundo é estranho, absolutamente estranho a Sofia, mas o seu conhecimento não é do mundo. Aí agora a Sofia fica potente, ela fica poderosa, é a poderosa Sofia. E ela, o que ela faz? Ela vai justamente criar o demiurgo. Ela vai criar o demiurgo, não é? Ela cria o demiurgo, que por sua vez vai criar classes de homens, né? Cria aí então o psíquico, o ílico e o homem. Os homens se dividem naturalmente dentro desta percepção valentiniana em ílicos, quer dizer, os muito baixos, os psíquicos, que são mais ou menos, e agora vão existir os chamados gnósticos. A Sofia escolhe alguns, por natureza, ela os escolhe
e aquilo que ela possui, ela transmite a estes alguns. E estes alguns que vão receber a gnose da Sofia, que por sua vez é a gnose do pleroma e a gnose do Pai, vão ficar no mundo como a Sofia ficou. Ficam no mundo, naturalmente, que é absolutamente estranho, absolutamente diferente, absolutamente distinto, ok? Mas eles recebem a gnose do Pai. Estes são os gnósticos, estes são os espíritos superiores, estes são aqueles que naturalmente, não é, vivem naturalmente no espírito e só no espírito, não é? Embora estejam aí nesta carne e nesta perspectiva, digamos assim, inferior, enquanto naturalmente ela existe. Então vejam como os gnósticos nascem. Os gnósticos nascem por uma transmissão. Os gnósticos nascem de uma autopercepção de que são assim. Eles se percebem como sendo assim, na medida em que veem justamente esta diferença entre o mundo e o mundo da gnose, entre o mundo e a gnose, que não é do mundo, que não está no mundo, que não existe no mundo. O mundo é lambança, mas a lambança não me atinge, ok? O mundo é sofrimento, mas o sofrimento não me atinge. O mundo é percepção, digamos, a pior possível, mas esta percepção não me atinge. Nós vimos já no quarto evangelho, como quarto evangelho, João, João, Policarpo e Irineu, nós vamos ver com Irineu, também como esta percepção, que nasce no início da patrística, caminha nesse início, caminha, vai caminhando, Policarpo e depois Irineu, e agora é Irineu, ok? Como João já era justamente, totalmente contrário a isso. Quando ele vê aquele Deus pré-existente que, de certa forma, estaria ligado, digamos, à emanação do Logos, ok? De uma maneira análoga, à emanação do Logos da gnose, como ele está na criação, como ele participa da criação desde o princípio, versículo 3 de João, e como no versículo 14, ele entra no mundo, se faz carne, e acampa entre nós, arma tenda entre nós, habita entre nós e mostra justamente como o mundo e Deus e o mundo são absolutamente integrados. Então vejam, que esta desintegração ela vai continuar e justamente a patrística, vai caminhar, os textos patrísticos, sobretudo neste novo, digamos, nesta nova fase dos padres chamados apologistas, e Irineu é o primeiro deles, é o primeiro grande apologista. Vimos padres apostólicos, agora vamos para os apologistas. Esses padres chamados apologistas, Atanásio vai ser também um grande apologista, da história da teologia, e tem tudo a ver, porque vai mostrar como justamente a teologia cristã e a filosofia entra de dentro para dentro para mostrar, para resolver, para dizer o que deve ser feito, para clarificar, e estabelecer, digamos assim, um padrão para a fé cristã, Então vai justamente nos mostrar, como a patrística vai ser, digamos assim, vai se colocar, vai se postar naturalmente contra esse espírito valentiniano. Sem dúvida alguma, Valentino, ele vai nos mostrar, que é assim que o homem gnóstico se faz. Vai nos mostrar que é deste modo, é deste modo. Ele é gnóstico por natureza. Ele nasce gnóstico e ele se autodescobre assim, Eu sou gnóstico, ok? E justamente, contrariamente, Irineu vai nos mostrar que justamente o cristianismo é
o contrário. O contrário, é o contrário, digamos, a esta percepção, mostrando-nos justamente através de um confronto, né, com a fé gnóstica. Então nós temos aqui a fé gnóstica e temos aqui a fé irenaica, a fé de Irineu. E mostramos, agora vamos mostrar e mostrar depois, como a gnose se confronta com a fé de Irineu e como a fé de Irineu se confronta com a gnose através de outros princípios, e esses princípios vão ser os princípios da desmitologização, né? Vamos transformar em verdade, não é, esses princípios para confrontá-los com adversos héreses de Irineu de Leão. Muito obrigado.